tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo, um programa que traz muitas informações úteis, relevantes para a sua família, para os seus negócios, enfim, para toda a sociedade. No programa de hoje eu trago informações sempre relacionadas ao ecossistema cartorial. Eu separei 3 muito relevantes para você. Olha só. Cartórios de todo o Brasil agora serão obrigados a emitir documentos eletrônicos, isso mesmo, documentos digitais. 30 milhões de imóveis no Brasil estão irregulares e aqui no programa Cartório Passo a Passo você vai descobrir formas de regularizar. O que mais? STJ decide. Proprietário legítimo pode sim embargar esse processo e reivindicar quando tem a uso capião. O que mais? No momento Cartório Passo a Passo eu vou falar sobre a uso capião, quais as modalidades, o tempo, então alguns requisitos essenciais para você. E para fechar com chave de ouro, eu trouxe um convidado que já fez mais de 170 atas notariais para fins de uso capião, que está no município de Cáceres. Eu estou falando do Dr. Gilberto Costa, tabelião e registrador civil das pessoas naturais. Então, vem comigo, participa do programa Cartório Passo a Passo. Eu volto já, 1 minuto. Alegria começar esse programa Cartório Passo a Passo, trazendo muitas informações relevantes para você. Aqui o tempo é curto, então a gente acaba selecionando poucas notícias, então eu estou trazendo 3, mas de muita relevância. Olha só, vamos começar aqui já com os cartórios, vou trazer aqui a página do meu computador para vocês. CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, então é a página cnj.jus.br, está trazendo essa notícia do dia 16 de setembro de 2024, afirmando que todos os cartórios de notas do Brasil terão que emitir documentos digitais. Que documentos digitais são esses, doutora Alcione? Que agora todos os cartórios de notas serão obrigados. Então, pode ser uma escritura pública, pode ser um traslado, tem vários documentos que podem ser feitos e que até pouco tempo era facultativo. O tabelião escolhia se ele queria ou não oferecer esse serviço. Porém, agora com esta determinação, os cartórios têm apenas 30 dias para se reorganizar, e se reequipar também com a parte de informática, tecnologia, para poder prestar este serviço com excelência, tá? Interessante de mencionar aqui que nesse artigo, deixa eu pôr aqui o meu ajudante, que de acordo com o provimento das 1.264 serventias com atribuição exclusiva de notas, 1.097 praticaram atos notariais eletrônicos e 1.011 se credenciaram para a possibilidade de emissão de certificados digitais. Estes certificados digitais que está falando aqui é o do e-notariado, também chamado de certificado notarizado. Ele serve para você assinar de forma eletrônica pelo seu celular. Muito prático. Você pode estar em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet. Claro que tem requisitos de competência territorial, como é que você vai emitir esse certificado, o ato a ser praticado também há requisitos que devem ser analisados, porém tem essa facilidade para você, que uma vez emitido esse certificado, você pode assinar à distância. Então agora todos os cartórios de notas deverão prestar esse serviço. Ainda está num período de adequação, mas muitos cartórios já ofereciam e agora por obrigação também, tá? Então só para finalizar aqui, com os credenciados, com a possibilidade de emissão desses certificados, já dá 7.567 serventias extrajudiciais. Quando fala serventia é a mesma coisa que cartório para vocês, tá bom? Mesmo sentido. Com a atribuição notarial, isso é porque às vezes tem atribuição só de registro, já expliquei no começo, pode procurar inclusive o episódio
acho que o 1 ou 2 do cartório passo a passo, explicando as diferentes atividades dos cartórios. Tem de notas, de registro de imóveis, de protesto, enfim. Aqui está falando exclusivamente da atividade notarial, em adição a outras atribuições, né? E 4.531 praticaram atos notariais eletrônicos e 3.681 se credenciaram para esta possibilidade. Então, vai ampliar ainda mais para todos os cartórios de notas do Brasil. Então, vai facilitar para você que está em casa, que quer assinar uma escritura ou a procuração do conforto da sua casa. Muita praticidade pelo mesmo preço e com a mesma segurança jurídica. São os cartórios do Brasil aprimorando a prestação de serviço. Olha, a outra notícia que eu trago para vocês é também muito relevante. É um assunto que está direto na mídia, né? O Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça abordando, que são os imóveis irregulares, né? Regularização fundiária, tratando tudo isso, porque esse assunto é de extrema importância. Ele gira a economia. O imóvel regular traz financiamento, você consegue vender, consegue comprar, fica mais suscetível para investir no seu imóvel, porque enquanto é só posse, você pode ficar inseguro, né? Não sei, pode chegar um proprietário, ter um problema, mas quando é seu, é diferente, não é mesmo? Olha só essa notícia, coloca na tela, por favor. Então, 30 milhões de imóveis, você não ouviu errado, 30 milhões de imóveis no Brasil estão irregulares. Essa notícia está lá no site canalrural.com.br e aqui ele traz essa informação também, como regularizar. Dá para regularizar, né? Sempre tem uma forma para você regularizar. O imóvel irregular é aquele que não condiz o que está na matrícula ou a área. Está entrando um monte de propaganda aqui, né? Deixa eu pular para cá. Com o que está de fato. E só para... eu vou pegar dessa matéria aqui que você pode ler e se informar, porque é muito relevante. Até vamos abordar esse assunto no quadro de entrevistas também. Quero trazer aqui para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Desafios profissionais enfrentados para poder regularizar, tem que fazer o georreferenciamento em muitas situações. Olha aqui, ó. O título definitivo é uma garantia real de propriedade. Deixa eu apagar aqui, né? A Latam fazendo propaganda. Com ele, o cidadão ganha segurança jurídica e para proteger a sua propriedade, né, a propriedade do seu imóvel, além de permitir que se habilite a programas sociais de financiamento. Então, esse parágrafo aqui desse artigo resume o que eu estava falando ainda há pouco. O imóvel regular possibilita muitas coisas boas para o município, para o estado, para o seu bairro, para a sua quadra, porque se você regulariza, as pessoas vão investindo, vai ficando mais bonito e mais caro também, vai investindo. O STJ decidiu com relação a imóvel irregular, o que acontece, né? Às vezes a pessoa já entra com a ação de quê? De uso capião. Se ela não conseguir regularizar de outra forma, sobra a uso capião. Só que a vertente que eu trago nessa notícia é ao lado do proprietário. Se você que é proprietário de um imóvel e esse imóvel vier a ser usucapido, o que você pode fazer? Essa é uma informação muito importante, porque normalmente a gente aborda do lado de quem está usucapindo, é aquele que está requerendo a declaração de usucapião. Mas nessa notícia aqui é o proprietário, é aquele que está com o nome na matrícula lá, que ele que é o dono do imóvel e outra pessoa está requerendo que seja declarada a usucapião, ou seja, que é para ele. Então, olha que interessante, para você que é proprietário de imóvel, que de repente está numa situação semelhante, né? Foi notificado de que alguém está entrando com ação de usucapião para tirar, né, essa propriedade de você, tem essa decisão aqui do STJ. Coloca na tela, por favor. Então, ó, interesse do legítimo proprietário precede ao de terceiro de boa-fé, ou seja, vem antes ao de terceiro de boa-fé,
que compra imóvel a partir dessa escritura falsa. Gente, é muito relevante. Falar escritura falsa? Tem que tomar cuidado, as pessoas falsificam, tá? Essa notícia aqui está lá no stj.jus.br. Então aqui, ó, legítimo proprietário, você comprou, você fez a escritura, você registrou no registro de imóveis, então você é o legítimo proprietário. Então alguém vendeu esse imóvel se passando por você e depois um terceiro veio e comprou, né? Esse terceiro de boa fé, ele precede, aliás, o proprietário precede, ele vem antes, o direito do proprietário tem que vir antes. Uai, mas então, se o proprietário tem direito primeiro do que eu, o que sobra para mim que comprei de boa fé? Perdas e danos. O que eu quero dizer com isso? Só cabe você entrar com ação de perdas e danos contra aquele que te vendeu, que não era o proprietário. Então, esse assunto pode parecer complexo para muitas pessoas, então é importante, se você vai comprar um imóvel, se orienta, vai no cartório mais perto da sua casa, o cartório de notas, que é aquele que faz a escritura de compra e venda, se informa dos documentos, tira as certidões negativas para ter certeza que você não está comprando de fato um problema, tá? E a respeito disso aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, eu vou compartilhar uma reportagem que é desse mesmo assunto do STJ. Então, e a respeito dessa notícia, né, tem uma reportagem que eu quero compartilhar com vocês. Coloca no ar, por favor. Empresa que comprou imóvel com base em escritura pública falsa e buscava permanecer com o bem tem o pedido negado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ concluiu que o legítimo proprietário de um imóvel tem o direito de reivindicá-lo na justiça, opondo-se ao interesse de outra pessoa que o comprou de boa-fé. Isso, caso a escritura pública do bem seja declarada inexistente. O caso teve origem quando o espólio do legítimo proprietário ajuizou a ação para provar que o imóvel não foi vendido ao réu. Além disso, a suposta escritura de compra e venda, registrada anos mais tarde, seria falsa. Tempos depois, o bem foi vendido a uma empresa que reivindicou o direito de ficar com ele por ter adotado todas as cautelas necessárias ao comprá-lo. As instâncias ordinárias declararam a inexistência da escritura pública, sendo nulas as operações de compra e venda. O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que o cancelamento do registro de título aquisitivo dá ao proprietário o direito de reivindicação, independentemente da boa-fé e do título de terceiro adquirente. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do caso na terceira turma foi a ministra Nancy Andrighi. Ela destacou que, apesar de o caso trazer o conflito de interesses legítimos de partes que confiaram no registro do imóvel, o proprietário jamais poderia imaginar que perderia a propriedade por meio da apresentação de uma escritura falsa em cartório. Ainda de acordo com a ministra, a pessoa que o adquiriu pode solicitar indenização por perdas e danos contra o réu do processo que vendeu o imóvel de forma indevida. Dessa forma, o colegiado negou o provimento ao recurso especial da empresa. Você viu? Muito importante. Essa notícia impacta muitas pessoas e tem algumas que até negligenciam, não pedem as certidões, não fazem uma investigação pregressa. Então, fique ligado, consulte sempre um tabelião da sua confiança, um advogado, para evitar cair em situações como essa. Eu volto já já, após os comerciais. Voltamos. Você viu quanta informação relevante relacionada aos cartórios? Pois é. Mas e o assunto de hoje é o uso capião, certo? Então eu quero trazer mais uma notícia antes de trazer informações precisas sobre a uso capião ainda. Adoro essa música, pessoal. Vamos lá. Coloca para mim na tela aqui. Isso. Olha só, imóvel. Como comprovar se há ilegalidade? Ou melhor, espera aí que está faltando uma parte aqui, ó. Estão fazendo uso capião do meu imóvel. Como comprovar se há ilegalidade? Essa matéria está lá no site
e investidor.estadão.com.br. Então está vinculado ao Estadão. Achei super interessante a matéria, recomendo a leitura para vocês entenderem aqui. Se estiver passando por essa situação, pode até te ajudar a encontrar soluções, porque aqui tem situações práticas, tá? Conta a história com a pessoa que conquistou um apartamento, né, depois de viver 20 anos, um apartamento de luxo, enfim. Aí traz aqui informações. O que fazer quando o proprietário original aparece? Então, se você entrou com ação de usucapião ou até mesmo via cartório e o proprietário aparece, o que acontece? Vou te adiantar que depende. Porque se você preencheu já os requisitos da usucapião e ela é uma ação declaratória, então o proprietário talvez não tenha muito o que fazer. Porém, se você não preencheu, ele interrompe a prescrição e você provavelmente não vai conseguir, tá bom? O direito de propriedade aqui, como nós vimos, precede. Então, temos várias informações relevantes, recomendo essa leitura, não dá para a gente ficar detalhando, né, passo a passo aqui toda essa matéria, porque eu quero trazer para vocês também quais as características da usucapião, né, as modalidades de usucapião para compartilhar com vocês, porque existe várias formas. Estou abrindo aqui para compartilhar, que é importante você saber. Será que, as pessoas perguntam, será que o meu caso já dá para requerer usucapião? O tempo de posse já posso pedir? Isso depende muito, porque há situações que interrompem a prescrição. Então, você vai precisar contratar um advogado, né, para analisar os documentos, analisar os fatos que envolvem a sua posse. Mas a intenção aqui hoje é te mostrar que existem várias modalidades, que algumas exigem um prazo maior e tem outras com prazo menor. E aí, você assistindo o programa Cartório Passo a Passo, você vai ver, nossa, talvez o meu caso aqui, então eu já consiga, e aí você pode se orientar no cartório com o advogado e iniciar a regularização do seu imóvel. Então vamos lá, coloca na tela por gentileza. Trouxe aqui primeiro essa usucapião ordinária, tá prevista lá no Código Civil, o artigo está aqui, 1242. Então você precisa provar posse mansa, pacífica, ininterrupta, ou seja, você não está brigando com ninguém, ou se brigou, de repente parou, então vai considerar a partir dessa sessão, né, dessa interrupção, é aí que vai começar a contar esse prazo. Ininterrupta, não pode parar. Se você está exercendo a posse, você não pode sair por um tempo e voltar depois, né? Aqui a lei fala posse ininterrupta, ela é contínua, tá bom? Justo título, o que é esse justo título que eu coloquei aqui? Pode ser um documento, por algum motivo não é válido de transmitir a propriedade. Você não fez uma escritura de compra e venda, mas você tem um contrato particular. E esse contrato, ele não transfere a propriedade, mas serve como justo título, tá bom? Boa fé do possuidor. Então, se você está possuindo o imóvel de boa fé, é muito importante. E pode ser reduzido esse prazo para 5 anos se o possuidor tiver estabelecido sua moradia habitual no imóvel ou realizado investimento de interesse social e econômico. Você viu como é relevante? O prazo caiu pela metade aqui. É muito a diferença, não é mesmo? Então, se você está exercendo essa função social, né, realizando investimentos de interesse social e econômico, vai reduzir esse tempo, porque essa é a intenção, atingir a função social da propriedade, isso mesmo. Então vamos para o próximo, ó, usucapião extraordinária, está lá no 1238 Código Civil, repete-se quase todos os itens. O que muda é prazo e alguns requisitos. Então, posse mansa, pacífica também. Aqui não exige justo título. Você pode não ter contrato de compra e venda. Ó, tá aqui, ó, sem justo título, sem necessidade de boa fé. Então, assim, às vezes a pessoa invadiu a área,
né? Não comprou de ninguém, não tinha boa fé, falou, vou entrar aqui e vou tornar ser meu. Então, ela não entrou de boa fé. Aí o prazo é maior, 15 anos. Então, se o proprietário não tomou providência em 15 anos, está aqui no Código Civil. Então, olha, aquele que está lá, né, exercendo a posse, cuidando desse bem, vai poder requerer a propriedade através da ação da usucapião, tá bom? Próximo, usucapião especial rural. Muito interessante esse aqui, ó. Tá no artigo 191 lá da Constituição Federal. Para você que é acadêmico de direito, né, o advogado, dá uma olhadinha, 1239 do Código Civil. Gente, olha só, a posse de área rural de até 50 hectares. Gente, 50 hectares, não é pequenininho, né? Tudo bem que a gente vê fazendas gigantescas aí, mas 50 hectares não é pouco, não. Prazo, 5 anos. Só 5 anos? Pois é. O possuidor deve morar no imóvel e usá-lo para o seu sustento e de sua família. Isso aqui é importante, você tem que comprovar, você produz, você cria animais, você tem horta, você planta alguma coisa ali e é dali que vem o sustento da sua família. Tá bom? É por isso que esse prazo é de 5 anos. Não pode ser proprietário de outro imóvel rural nem urbano, tá? Senão facilita demais também, né? Então, não pode ser proprietário. Na outra, pode. Você pode ser proprietário de outro imóvel e mesmo assim requerer usucapião. Aqui não, tá? Anota aí. Usucapião especial urbana. Essa daqui está lá no artigo 183 da Constituição, 1240 do Código Civil, nem vou repetir, né? Está aqui na tela para você. Posse de área urbana. Para você que não está familiarizado, quando eu falo urbana, é na cidade, tá? É na área da cidade, às vezes um pouquinho afastado, mas ainda é considerado área urbana. É diferente da área rural. Então, o sítio, a chácara, a fazenda, tá bom? Então, é na área urbana e até 250 metros quadrados. Então, ó, bem menor aqui, bem menorzinho. Prazo, 5 anos, tá? Uso para moradia própria ou da família. E não pode ser proprietário de outro imóvel rural ou urbano. E a posse deve ser contínua, mansa e pacífica. Reparou que aqui não pediu título, não pediu boa-fé e o prazo é de 5 anos? Pois é, tá aqui o motivo, tá? Você não pode ter outro imóvel, tem que obrigatoriamente estar morando nele com a sua família, tá? Usucapião coletiva. Já viu falar? Essa daqui é para muitas pessoas. Posse de área urbana com mais de 250 metros quadrados, ocupada por população de baixa renda. Tá importante esclarecer isso aqui. Então, não vai ser só uma família, serão várias famílias, é para a população. Prazo é de 5 anos também. A posse pode ser exercida de forma coletiva. Então, quando que vai usar? Nas comunidades ou favelas. Tá? Eu uso, é exclusivo, né, para moradia e não é necessário que cada indivíduo prove o uso exclusivo da área. Então, é uma modalidade especial, a usucapião coletiva, para regularizar essa área, né, e trazer os títulos para essas famílias. Usucapião familiar, isso aqui deu muito o que falar na época e é bem interessante. A primeira coisa que salta os olhos é isso aqui, ó. Prazo, 2 anos. Fala, nossa, tem usucapião de imóvel com 2 anos? Sim, tem. E a posse de imóvel urbano até 250 metros quadrados. E quando é que pode? Olha só, lembra do nome, familiar. E quando um dos cônjuges abandonar o lar. Então, abandono do lar pelo cônjuge ou companheiro. Então, vem para mim, ó, se você é casado ou convivente,
vocês adquiriram um lar, né, um imóvel nessa metragem até 250 metros quadrados, você decidiu abandonar, foi embora, você pode perder a sua parte. Se vive em união estável, você teria metade. Se você for embora, o outro cônjuge que ficou pode requerer a declaração da usucapião em apenas 2 anos. Lembre disso, 2 anos, tá? Mas nesse caso, ó, não pode ser proprietário de outro imóvel. Fique atento. Outra modalidade, essa aqui eu até coloquei entre aspas, porque no meu ponto de vista não é bem uma usucapião, mas está aqui com esse termo, eu trouxe para compartilhar com vocês, tá? Tá assim, usucapião especial de imóvel público. Vem para mim. Gente, a gente sempre fala, profissionais do direito, né, que falam que não existe usucapião de bem público, certo? E aí eu estou trazendo aqui esse tema, usucapião de especial de imóvel público. Na verdade, não é bem usucapião, porque o usucapião transfere a propriedade. Aqui seria mais um direito real de uso, tá? De gozo, né? O Estatuto da Cidade prevê aqui, ele chama de usucapião de imóveis públicos por comunidades carentes. Mas eu particularmente entendo que não daria para se utilizar o termo usucapião porque não há a transferência da propriedade. É assim a permissão de uso. Mas é importante, você que é um telespectador aqui do programa Cartório Passo a Passo, se de repente está ocupando uma área que é pública, você fala, eu ouvi que tem uma possibilidade de regularizar e eu morar aqui sossegada, né, com esse termo especial aqui de imóvel público. Então, o possuidor deve comprovar o uso por no mínimo 5 anos, né, destinado a regularizar a posse de imóveis ocupados por população de baixa renda, tá? E é aplicável em áreas urbanas. Trouxe também aqui uma outra hipótese que a gente não fala, né? Usucapião indígena. Requisitos: posse mansa, pacífica, por indígena ou comunidade indígena. E a posse deve ser em área rural, tá? Não é urbana, é rural. E a legislação dá condições especiais para indígenas e suas comunidades. Então, muito legal, não é mesmo? Muitas informações que podem fazer a diferença nas suas decisões. Então, só para resumir, eu trouxe aqui os prazos para você. Você pode até tirar foto da tela aí na TV ou fazer um print no seu celular na hora que você estiver assistindo pelo YouTube. Então, olha só, bota aí na tela, por gentileza. O resumo, ó, usucapião ordinária, 10 anos ou 5 com investimento social. Usucapião extraordinária, 15 anos, mas com moradia ou benfeitorias, 10 anos, tá bom? Usucapião especial rural, 5 anos, lembrando que você tem que estar morando lá com a sua família também. E aqui, especial urbana, 5 anos. A familiar, 2 anos. E essa coletiva, 5 anos também. É isso, pessoal. Gostaram das informações? Quanta coisa a gente pode colaborar. E a maioria dessas usucapiões aqui, essas modalidades, você pode fazer também nos cartórios de notas. É isso mesmo, cartórios de notas de todo o Brasil. Lembrando que a ata notarial para fins de usucapião só pode ser feita no cartório do município que tem a área que você quer usucapir, ok? E no próximo bloco eu vou entrevistar o Dr. Gilberto Costa, ele é tabelião e registrador civil das pessoas naturais lá do município de Cáceres. E ele vai compartilhar conosco a experiência dele com a usucapião extrajudicial e com a confecção das atas notariais para fim de usucapião. Então, não saia daí, eu volto já já, é 1 minuto, até já. Voltamos e agora com o nosso quadro de entrevista. Você já sabe, hoje o tema é usucapião e agora nós vamos tratar sobre usucapião extrajudicial, que é aquela feita nos cartórios de notas de todo o Brasil.
E eu convidei o Dr. Gilberto Costa, ele é tabelião e registrador civil das pessoas naturais, lá no município de Cáceres, no distrito de Caramujo, já lavrou mais de 170 atas notariais, então tem muito para colaborar conosco. Doutor Gilberto, que alegria recebê-lo aqui, satisfação. É uma alegria recebê-lo aqui no programa Cartório Passo a Passo para compartilhar a sua vivência, a sua experiência profissional comigo, né, que sou sua colega, não sei disso tudo, e com todos de casa também. Bem-vindo ao Cartório Passo a Passo. Obrigado, viu? É uma satisfação estar aqui, né, e poder contribuir também de alguma forma, né, com as informações. Certamente vai contribuir. E eu já sei um pouquinho da sua história, né, da sua vivência profissional, mas conta para as pessoas de casa como é que está na atividade, né, um pouquinho da sua trajetória, o que te fez vir para o mundo jurídico? Sim, Alcione, na verdade, assim, eu ingressei, né, na faculdade em Cáceres, na Unemat, em 96, e me formei em 2001. Só que nesse intervalo eu passei num concurso público para oficial escrevente do Tribunal de Justiça. E assim, 4 meses após ter assumido o cargo, eu tive a oportunidade de assumir o cartório do segundo ofício de Cáceres. Que legal. Como interventor na época. Nossa. Então, nomeado pela juíza da comarca. E aí o meu primeiro contato com o cartório extrajudicial, né? Então ali eu tive o meu primeiro contato, a minha primeira experiência, né? E eu aproveitei essa oportunidade para mim, né, lógico, assim, estudar e aprofundei bastante, né? Até por uma questão de necessidade de exercer essa função. E eu fiquei ali 5 anos, né? Foi, se eu não me engano, de 99 a 2004, mais ou menos. E só que nisso eu passei para um outro concurso, procurador do município. Aí, gente, olha, aprovado em mais um concurso. Exatamente. E aí é onde eu, né, deixei o cartório, porque houve o concurso à época, e o titular assumiu, e eu só estava como interventor mesmo, né? E aí eu assumi o concurso de procurador do município, que para mim era uma outra oportunidade que eu tive de aprender bastante em todos os setores do executivo. Inclusive atuei por um período no REURB, né, que é um setor, né, aliás, na época surgiu essa legislação que permitia os municípios fazer essa regularização através do REURB. Então, iniciamos ali um trabalho, foi uma outra experiência, aproveitando toda a minha experiência lá do cartório, né? E a gente conseguiu fazer um bom trabalho. E fiquei 15 anos no município. Que maravilha. Né? E aí depois, né, já tinha experiência anterior com cartório, gostei e comecei a estudar, né, nesse intervalo aí, enquanto procurador, para concurso de cartório. E aí tive a felicidade de passar no estado da Bahia, né, no estado de Sergipe e Mato Grosso. Que legal, aí, parabéns. Optei, né, por Mato Grosso. Ficar aqui em casa. E assim, na escolha eu optei em ficar mais próximo de Cáceres, e aí tinha, né, a oportunidade de assumir o cartório de Caramujo. E aí eu ingressei em 2021 e estamos aqui, né, até hoje, exercendo essa função de tabelião de notas e registro civil ali no distrito de Caramujo. Muito bem. Eu vou até aproveitar que você tem essa bagagem de interventor, porque a figura de interventor eu ainda não falei aqui no cartório passo a passo. Ótimo. E é interessante que eu sempre falo do tabelião titular, que é concursado, eu falo do substituto ou do interino, mas o interventor não. Então explica para o pessoal de casa o que é um tabelião interventor. O interventor, na verdade, até o próprio nome já ajuda, né? Ele é um interventor que ele assume o lugar do tabelião no período que ele está afastado. Normalmente é afastado por questões disciplinar e para apurar alguma irregularidade. O tribunal, a corregedoria, afasta o tabelião e ele nomeia um interventor de confiança do juiz para apurar todas as irregularidades e também para assumir a titularidade. No caso, eu fiquei 5 anos porque
ali tinha muitas irregularidades e o processo foi tramitando. E então fiquei lá 5 anos e até assumir o titular. A pessoa então perdeu o cartório nessa Perdeu ocasião. o cartório na ocasião. É muito sério. E eu assumi até o novo titular que veio por meio de concurso. Mas vamos falar de uso capião? Sim, tem verdade. Muitos imóveis irregulares, né? E você tem uma bagagem muito grande, né? Vamos começar para as pessoas que estão de casa, que às vezes escutam uso capião nas jornais ou então mesmo nas conversas de família, né? Vamos explicar para quem está em casa o que é uso capião extrajudicial. Sim, na verdade, uso capião, na verdade, é uma ação, né? Por isso que chama a uso capião e não o uso capião, né? Então, o uso capião é uma ação, né? Que a gente conhece aí pela via judicial, né? Só que a nossa legislação permitiu que se fizesse, né, o uso capião aí pelo extrajudicial. O uso capião, na verdade, é uma forma, né, de você adquirir a propriedade pelo uso, por um uso pelo tempo que a lei determina. Aí nós vamos ter várias modalidades de uso capião. Isso. Mas, assim, resumidamente é isso. O uso capião é uma forma de você adquirir a propriedade de um imóvel de forma originária. Né? Por quê? Tem outras formas de adquirir. Né? É transmissão de compra e venda, inventário, testamento. Mas o uso capião não, é uma forma originária. Rompe totalmente, rompe totalmente, né, com o vínculo anterior. Exatamente. Né? Por isso que é originária. E é pelo uso, né, pelo decurso do tempo, você usando essa propriedade como sua, né, você tem esse direito de adquirir por uso capião. Muito bem. E os cartórios de notas podem lavrar essa ata notarial, né, que para fazer nos cartórios tanto todo o procedimento, como o senhor explicou bem, poderia ser feito no Poder Judiciário, é uma ação declaratória. Vou até aproveitar aqui um ganchinho, a declaratória, porque o juiz vai verificar se você já preencheu todos os requisitos. E se preencheu, ele vai declarar a uso capião. Então, que você vai ser o novo titular desse imóvel, vai abrir uma matrícula nova. É isso que o doutor explicou aqui, que é originário, começa do zero. Tá? Não é derivado, não passa do José para Maria, né? Começa dali do zero. Doutor, o senhor estava comentando ainda há pouco, o senhor fez umas 170 atas notariais de uso capião, é isso mesmo? Sim, Alcione. O cartório de Caramujo, a gente fez aproximadamente 170 atas e assim, a gente focou nisso, né? Porque eu já tive essa experiência lá no Rio, vi a necessidade de que os imóveis, né, do município, né, eles pudessem ser regularizados. Isso, eu acredito que é o nosso papel, é contribuir com isso. Sim. Né? E assim, o que acontece? Às vezes, o munícipe, o usuário, o solicitante, às vezes ele tem essa dificuldade. Então, o nosso papel é ajudá-lo a chegar, né, nessa finalidade que é a regularização fundiária do município. Isso é bom para todo mundo. É bom para o município, é bom para o Estado. Sim. E é bom para o contribuinte, o munícipe, que vai ter o imóvel registrado com matrícula, né, no cartório de imóveis. Então a gente empenhou bastante nesse sentido e talvez seja isso que resultou, né, nessa quantidade de atas notariais. Muito expressiva mesmo, porque a gente sabe que em todo o Brasil tem muitos imóveis irregulares. Se não me engano, eu vi uma notícia, até trouxe hoje, com mais de 30 milhões de imóveis irregulares. Exatamente. É um número... E Cáceres, é o município de Cáceres. Eu falo de Cáceres porque é a sua estou região, lá, né? Conversando com o secretário de planejamento do município, que cuida dessa parte do REURB, eu fiquei assustado. Ele me disse que tem mais de 30 mil imóveis irregulares dentro do município, só em Cáceres. Ou seja, essas 170 atas que nós fizemos é insignificante diante de tantos imóveis irregulares. Inclusive tem o REURB que contribui com isso também, só que é um procedimento que é conduzido pelo município. Depende de muita boa vontade. É mais burocrático. Né? Eles conseguiram fazer no máximo 1.500 titulou, né? Mais ou menos 1.500 títulos. Mas assim, tem muito ainda para se fazer, explorado, para ser feito. Olha, é um campo vasto de atuação. Quer tomar uma água, fica à vontade.
tem muito campo de trabalho para os advogados, então você está aqui acompanhando o programa Cartório Passo a Passo, você está percebendo, né, a carência de profissional, né, que entende, que comanda tudo isso, porque nós, tabeliães, podemos lavrar a ata notarial, mas ela precisa de advogado. É imprescindível o advogado no processo da usucapião. Começa ali com a ata, depois vai para o registro de imóveis para dar essa tramitação toda. Então, eu já estou aproveitando aqui, fazendo esse ponto aqui, para que advogados vejam essa área de atuação, né? No extrajudicial tem muito campo de trabalho. Eu sempre falo nesse ponto, porque às vezes fala assim, a advocacia está saturada. Não tem campo de trabalho, tem milhares de advogados. Pois é, mas tem muito trabalho ainda. Basta você dar uma olhadinha que tem o extrajudicial. E aqui, regularização de imóveis é uma coisa, né? Uma. Vamos falar usucapião, que é né? Mas temos muitos. Deixar para outra oportunidade, mas temos muitos. É, muitos mesmo. Doutor, fala para quem está em casa, assim, a importância da ata notarial, que ela começa, o que você costuma pedir, assim, como elemento essencial para aceitar fazer essa ata notarial para fins de usucapião? Então, Alcione, a ata notarial, ela tem que ser solicitada ao tabelião, né? O tabelião de notas, né? E assim, o que é imprescindível? Primeiro, né? Eu sempre digo o seguinte, tem que procurar um advogado para ele estar intermediando e também assinando esse requerimento, porque ele está ali capacitado para isso, né? E usucapião, a gente estava falando, o que é? Você tem que comprovar a posse do imóvel, né? Por um determinado lapso temporal. Aí depende muito da modalidade do usucapião, né? Tem 15 anos de posse, 10, 5, 2... Mansa, pacífica, né? E essa posse tem que ser mansa, pacífica, sem qualquer oposição de terceiros, enfim. Então é isso que tem que ser trazido para o tabelião, para que ele lavre essa ata, né? O período de posse, quais os documentos que você tem em mãos que comprova essa posse, se é um contrato, se é até mesmo um compromisso de compra e venda, um recibo de pagamento, né, que contém ali a data, comprovando a data que você adquiriu esses direitos possessórios, né, porque não estamos falando de propriedade. Sim. Né? Então, assim, são todos os documentos que você tem em mãos. Né? Eu vejo assim, a ata notarial ela é importantíssima porque, na verdade, a usucapião, ela é processada no cartório de imóveis. Sim. Né? Só que a ata, ela é o que vai instrumentalizar esse pedido ao cartório de imóveis. Então, ela precisa ser bem feita, ela precisa ser bem elaborada para que não venha chegar no cartório de imóveis e não atender todos os requisitos. Então, é necessário que o solicitante, né, através do advogado, traga para o tabelião de nota todos os documentos para ser feito essa constatação do período de posse, né? E eu sempre falo o seguinte, todos os meios de provas são permitidos, né? A gente tem hoje, se eu pegar o Código de Processo Civil, desde o depoimento pessoal ou a declaração do solicitante é considerada uma prova, embora para o usucapião extrajudicial ela não é suficiente. Só a declaração do solicitante não é suficiente. Precisa vir acompanhado de documentos. Aí nós temos documentos como prova, nós temos testemunha como prova, o tabelião pode colher depoimento das testemunhas. Temos perícia, é um meio de prova, se existir, como fazer essa perícia. E a diligência. A diligência também é um meio de prova. O tabelião pode ir até o imóvel e fazer a constatação e constar na ata. Então, tudo isso aí, essas informações, né, esses documentos, precisa ser levado ao tabelião de notas por meio de um requerimento, né? E aí inicia o procedimento para a lavratura da ata. Muito bom. E lá no seu cartório, o que dá mais trabalho?
Porque às vezes, assim, eu atendo clientes, assim, a gente escuta aquela história, conta tudo, envolve muitas pessoas, mas na hora que chega realmente documento, não chega quase nada que se comprove. E a gente fala, bom, você não conseguiu me convencer de que exerce a posse mansa, pacífica e por esse tempo que você está dizendo. E às vezes eu falo, bom, se não me convence, então menos ainda vai convencer o registrador de imóveis. Né? É verdade. Qual é a realidade lá da sua região? Quais as dificuldades que você passa? Assim, é que nem eu já disse, a gente lavrou tantas atas, então tem situações diversas, né? Assim, existem casos que às vezes a pessoa ela, né, solicita lá a lavratura da ata e às vezes não tem documento nenhum. E isso acontece, não sei se é porque a pessoa às vezes perdeu o documento ou às vezes ela também tomou posse do imóvel sem, né, adquirir de alguém e então não tem documento. É assim, é o que eu disse, só a declaração da parte não é suficiente. Então ela tem que trazer. Não tem documento? Tudo bem, não tem, mas vamos partir para outros meios de prova. E é onde a gente orienta. Eu me vejo na obrigação de orientar, né, o solicitante ou o próprio, às vezes o advogado que nos solicita. Nós temos outros meios de provas. Não precisa ser exclusivamente documental. Vamos ver outros documentos, outras formas. Fotografia também é um meio de prova. E nós temos hoje a diligência, que também é um meio de prova. Né? Então, assim, o que não pode é só a declaração do solicitante. Aí não tem como lavrar, porque o provimento do CNJ, o provimento 65, se eu não me engano, é de 2017, ele já traz claro que só a declaração do solicitante não é suficiente. Você precisa complementar com um documento. Mas eu sempre falo o seguinte, em último caso nós temos a diligência. Vamos lá no local, a gente vai constatar que o imóvel existe. Se tem uma construção, por exemplo, eu vou relatar, existe inclusive uma construção com características antigas. Ou seja, eu não vou dizer quanto tempo tem, que eu não sou um perito. Mas assim, eu posso colocar com características antigas. Aí vem a testemunha e fala, não, o solicitante, eu conheço ele está aqui há mais de 20 anos aí nesse imóvel. É uma prova testemunhal. E às vezes é o fato mesmo, exatamente. Né? Mas nós trabalhamos com a fé pública, né? Tem muitas pessoas que agem com dolo, né? Dolo assim com má intenção, né? De lesar outras pessoas. Então, tabelião toma esse cuidado de analisar, ver se realmente preenche esses requisitos. Essa é a função do tabelião. Ele tem essa fé pública de constatar e certificar fatos que ocorram na sua presença. Sim. Então, por exemplo, o depoimento de uma testemunha está ocorrendo ali na sua presença. Ele está depondo, você está vendo que ele não está sendo coagido, está declarando de livre e espontânea vontade. Então, essa declaração dele é uma prova testemunhal que eu posso trazer para a ata. E é uma prova. E dá até para fazer separado, né, doutor Gilberto? Se, às vezes já aconteceu comigo, assim, naquele momento não podia colher esse depoimento, então fez uma escritura declaratória separada e depois juntou no processo também. Sim. É possível. É possível fazer separado, é possível fazer na própria ata, que eu crio lá um campo. Sim, se você ouviu tudo na sequência. Exatamente. Ótimo. Então, assim, o que eu digo, Alcione, é que existe, sim, essa, assim, só não vai ser reconhecido essa uso campeão se realmente a pessoa não tiver nenhum desses meios que nós acabamos de falar, ou tiver de má fé, né? Mas eu sempre, eu vejo assim que é o princípio da boa fé. A gente tem que acreditar que todos estão de boa fé. É lógico, se você identificar alguma coisa que você vê que a pessoa está querendo burlar, né, é nosso dever não compactuar com isso. Sim, claro. Então a gente tem que falar, não tem como, isso aqui... Até porque pode perder o cartório depois, exatamente. Né? Então, assim, mas assim, a função do tabelião é constatar fatos e documentos. É só relatar de forma autêntica, verdadeira, e pronto, colocou na ata, vai para o cartório de imóveis. E essa ata, né, ela serve como prova. Sim. Olha só, então você que está aí em casa, está aprendendo um pouco mais sobre a ata notarial,
como é que ela pode ser feita, que tipo de documento que você pode já separar na sua casa para levar para o tabelião da sua confiança, passa lá no cartório de notas mais perto da sua casa para se informar, porque tem milhares de imóveis irregulares e a regularização traz muitos benefícios, não é, doutor Gilberto? Sim, Alcione, muitos benefícios. Assim, eu falo isso porque eu tive, como já disse, no município como procurador, e todo mundo sai ganhando. O município sai ganhando porque os imóveis regularizados, eles passam a ser cadastrados no município. Valorizam, então, não é? Exatamente. Além de valorizar, né, isso ajuda o planejamento da cidade, porque esses imóveis irregulares não estão computados lá. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que pensar no todo. Nós não podemos pensar... Assim, eu já vi algumas pessoas falando, não vou regularizar meu imóvel porque eu vou começar a ter que pagar impostos, IPTU, por exemplo. Assim, essa cultura precisa ser mudada. Sim. Ela precisa ser mudada porque se o seu imóvel está regularizado, ele existe, você é proprietário, você pode dar ele em garantia para reformar o seu imóvel, ou seja, você tem uma moradia mais digna, né? E eu falo isso porque eu também acabei pegando algumas informações na Caixa Econômica Federal, exatamente porque o meu intuito é isso, é mostrar a importância de um imóvel regular. Então, o que acontece? Às vezes, volta dinheiro destinado para habitação, porque a maioria dos imóveis estão irregulares. Eu estou falando isso de Cáceres, que nós já citamos aí, mais de 30 mil imóveis irregulares. Então, veja bem, volta dinheiro que destinado para isso, para compra e venda de imóvel, para reforma, para construção. Exato. Então, assim, é muito importante para os munícipes, é importante para os entes públicos, para o município, para o Estado também, o recolhimento do ITCMD, né? Então, assim, todos saem ganhando, né? O município, ele acaba, assim, tendo uma estrutura mais bem organizada, por conta de estar tudo ali cadastrado no município. Então, são várias vantagens, né? Eu costumo elucidar de uma forma assim, que é uma engrenagem. Engrenagem, exatamente. Você regulariza um imóvel, aquele proprietário que antes não investia, fala, não é meu, não sei se eu vou perder, ele passa, ele reforma, o município ganha o IPTU, recebe o ISS se tem uma produção, né? O ITBI, porque aí se ele vendeu, vai ser por compra e venda, vai exigir o ITBI, o município vai receber. Sim. Fez um inventário, vai ser o ITCD também para o Estado, né? Então vai girar a economia. Se vendeu em financiado, como o senhor falou, o banco vai emprestar o dinheiro, vai girar um compra, vende, enfim. Isso depende dessa mobilização, os cartórios participam dessa engrenagem, tem um papel fundamental, né, desjudicializando esse ato, que antes era exclusividade do Poder Judiciário. Então, você aí de casa, saiba que é possível regularizar o seu imóvel, peça orientação no cartório mais perto da sua casa, e se for lá de casa, você já sabe, o doutor Gilberto já fez mais 170 atas. Doutor, e finalizado o processo, o senhor conseguiu acompanhar? Quantos conseguiram finalizar? Mais ou menos, assim? Alcione, assim, a gente acaba acompanhando, né, porque às vezes o próprio solicitante, né, depois ele nos informa, né, e alguns casos, às vezes o cartório faz alguma nota de exigência, é normal isso. Sim, faz parte. Porque é o que eu disse, quem faz o procedimento de registro é o cartório de imóveis. Né, o tabelião de nota lavra a ata, que é de suma importância, não pode deixar de existir essa ata, mas chega no cartório de imóveis, existe todo um procedimento para ser cumprido lá, né? E assim, às vezes acontece, por exemplo, de uma nota de exigência, às vezes porque os memoriais, às vezes não está batendo em algum sentido. Por exemplo, se chega lá o confrontante, né, pode reclamar que ou invadiu ou não, assim, pode acontecer vários. E também, às vezes, o cartório de imóveis tem essa faculdade de exigir mais documentos se ele achar que é necessário. E vai ter as diligências também. E ele também pode, né, fazer uma diligência complementar para
alguma dúvida que Sim, surgir. Né? Porque o que acontece? Pode haver, às vezes, uma impugnação de alguém, porque Sim. é feita as notificações Sim. do proprietário ou dos sucessores desse imóvel, os confrontantes. Enfim, pode alguém impugnar e diante dessa impugnação pode ser feita alguma exigência. Mas isso é normal, tranquilo. Faz parte. E assim, dificilmente essa ata não vai findar num registro, só se houver realmente, vamos colocar assim, oposição ou impugnação. Né, que Ou pode desistência, que às vezes o advogado Sim, também, acaba demorando, não consegue ir com o processo. exatamente, né? ou o próprio Estado A ou o parte. município também manifesta nos processos. Então, assim, cada caso vai ser um caso. Doutor, tá muito bom conversar, eu adoro todos os assuntos relacionados ao ecossistema cartorial, mas já estão me apontando ali que o nosso tempo está terminando. Então, eu queria só que o senhor me falasse como foi que o senhor viu essa ideia de um projeto, né, que agora já é uma realidade, um programa de TV aberta, Cartório Passo a Passo, trazendo informações para a população relacionadas ao que eu chamo de ecossistema cartorial. Sim, Alcione, eu assim, até inclusive aproveitei, né, que eu viria aqui para a entrevista, assisti alguma das entrevistas que você fez, né. Eu não tenho dúvida que esse trabalho, ele é de extrema importância. É sim um serviço informativo de utilidade pública. E eu acho que isso é que precisa existir. Por incrível que pareça, tem pessoas que ainda não sabem, por exemplo, que existe a possibilidade de fazer a uso capião em cartório. Sim. E eu falo isso porque essa semana eu estava conversando com uma pessoa que é formada em Direito, inclusive. Lógico, não atua, mas em tese deveria saber. Ela me procurou, eu preciso fazer o uso capião, mas nossa, é demorado no judiciário e tal. Eu falei, mas tem a possibilidade de fazer no cartório. E ela ficou surpresa. Então você veja bem que muita gente ainda não sabe, né, dessa possibilidade. Então, tá de parabéns. Eu vejo que não tenho dúvida que é um serviço informativo de utilidade pública. Amém. Obrigada. Eu espero que você aí de casa também tenha gostado, que tenha sido útil essas informações. Deixa eu até virar aqui para o pessoal, né, já me despedindo. Que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, né, vamos colocar o contato do Dr. Gilberto aqui para tirar dúvidas. Você pode também mandar no Instagram do Cartório Passo a Passo ou do meu também, Alcione Montani Tabelian. E por hoje é só. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau, tchau.